Que a doce e maravilhosa paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa EBD Online. Eu sou o professor Givanildo Tavares, falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba, que é liderada pelo pastor Djalma Silva. A lição de hoje nós vamos estudar a missão da Igreja de Cristo. Esta é a quinta lição desse trimestre que estamos estudando, essa lição, o Corpo de Cristo, tema extraordinário. E nós já estudamos na primeira lição a origem da igreja, a igreja que foi projetada na eternidade, edificada na ressurreição de Cristo e inaugurada no dia de Pentecostes. O Pai projetou, o Filho edificou e o Espírito Santo inaugurou. A lição do número 2, imagens bíblicas da igreja, que nós estudamos sobre a imagem do casamento, a imagem da noiva, a imagem do rebanho, a imagem do corpo. Na lição de número 3, estudamos a natureza da igreja. 4, a igreja e o reino de Deus, fazendo a distinção entre Israel, reino e igreja. E hoje vamos estudar a missão da Igreja de Cristo. Qual a verdadeira missão da Igreja de Cristo? Os objetivos dessa lição estão aqui condicionados a 3 capítulos. Capítulo 1, o primeiro objetivo é refletir sobre a principal missão da Igreja de Cristo na Terra. Lição de número 2, aprofundar o entendimento sobre a adoração a Deus e a edificação mútua como atos contínuos. Lição de número 3, vamos estudar a comunhão fraternal e a atuação social como marca de uma igreja cristã genuína. Então vamos lá, que a lição promete muito. E essa lição ela vai trabalhar com um conceito muito forte, que é o conceito de pregação, de pregador e da missão de pregar. Essas palavras elas estão na língua grega, a palavra que é o verbo kerisô, que está aí, esse verbo que é o ato ou a ação de anunciar ou proclamar, kerisô, que é essa palavra, kerisô, é ela que define kerisô, proclamar, anunciar, a ação. O verbo já indica essa ação de fazer alguma coisa, então aqui é de proclamar ou de anunciar algo. A palavra querigma, que é a mensagem ou a proclamação, que é o conteúdo, né? É o conteúdo dessa pregação, né? A mensagem. E o querix, que é o pregador, é o agente da ação, é o arauto, é o mensageiro, é o portador da mensagem. Então, queriço, querigma e querix. São 3 termos que têm a mesma raiz, você pode observar aí, olha, no amarelo, e a cada momento que a gente vai falando, ela está no mesmo local, veja só. E aqui há o sufixo que vai sendo alterado. Então, nós vamos estar trabalhando esse tema hoje, entendendo que o querissou, o verbo proclamar, anunciar, ele manifestar um conteúdo é muito importante. O querigma, que é a mensagem ou a proclamação, que é o conteúdo do evangelho, e o querix, que é o pregador, o arauto, o mensageiro, aquele que proclama um anúncio, a chegada de um rei, de alguém, né? Era o querigma, o querix, né? Então, a nossa lição, o texto áureo, ela nos diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Essa palavra doutrina em grego é didaquê. A palavra didaquê, que virou um livro, né, do segundo século, Didaquê, que era o livro dos apóstolos, é bem conhecido como a doutrina dos apóstolos, o Didaquê, circulou na patrística e chegou até nós atualmente. O didaquê. Dessa palavra didaquê, que vem do verbo didástico, que é o verbo ensinar,
temos a palavra didática em grego, que vem para o português, que é a forma de ensinar, a didática. Então, a forma de repassar a doutrina. Então, aqui tem a palavra didaquê, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos é o que fundamenta a igreja. Conforme Efésios capítulo 2, a gente vem observando a cada semana essa referência, ela vai se repetir várias vezes, dada a grande necessidade de compreensão disso. Capítulo 2, versículo 20 da carta aos Efésios, ele diz que edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Jesus Cristo, a pedra angular. Então, edificado sobre o fundamento dos apóstolos. E qual é o fundamento dos apóstolos? É a doutrina. Aquilo que eles receberam de Jesus é aquilo que eles estão ensinando. E na comunhão, que é uma palavra que vai ser bastante explorada nessa aula, comunhão, no partir do pão e nas orações. Muitas vezes esse partir do pão é compreendido como se fosse a Santa Ceia, mas não. Era uma partilha que havia para todos, indistintamente, que se chegasse à igreja, era a famosa festa ágape, a festa do amor, que era identificada nessa partilha que acontecia, né? Então, esse partir do pão não se limita à Santa Ceia, porque quando fala da ceia, fala de pão e vinho, né? A Santa Ceia, pão e vinho. Aí é só o partir do pão e nas orações. A verdade prática nos diz: como o sal fora do saleiro cumpre a sua função de salgar, você tirou o sal do saleiro, botou ele fora, ele já vai cumprindo uma ação sobre aquilo que ele toca, né? Assim, a igreja, quando adora e discipula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. Então, a igreja, ela reage assim como o sal fora do saleiro. Então, quando ela sai do seu espaço, da sua zona de conforto, ela começa a mostrar a sua identidade, mostrar quem de fato ela é e a ser reconhecida pelo que é. Seja de forma positiva ou negativa, alguém vai ter que reconhecê-la por suas ações. E o ato de salgar ou manifestar a sua luz, revelar a graça e a glória de Cristo, é o que torna a igreja conhecida como portadora do sal da graça. Então vamos à nossa introdução. Nesta lição, vamos estudar a missão da Igreja de Cristo. Veremos que a igreja é chamada para proclamar a poderosa mensagem da cruz. Assim, ela cumpre a sua vocação de eleita, foi eleita por Deus desde a fundação do mundo, antes que o mundo viesse a ser criado. Quando ela participa da grande comissão, que é a responsabilidade de testemunhar de Jesus, deixada pelo seu fundador, Jesus Cristo, né, que ordenou que fosse a todas as nações. Aqui na nossa leitura bíblica em classe, no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, ele diz assim: e disse-lhes, ide por todo o mundo. Logo, a grande comissão é universal. Ide por todo o mundo. E pregai. Aqui a ordem é que vá por todo o mundo, a universalidade da mensagem. Fazer o que? Pregar. Mas pregar o que? O evangelho. Ide pregar o evangelho. A quem? A toda criatura, seja indistintamente, sem parcialidades, para todos. No entanto, nem todos responderam ao chamado, que só quem crê é quem vai ser batizado, é o que crê. E porque creu será salvo, e quem não crê será condenado. Então, o chamado é para todos, mas a resposta não é de todos do Evangelho. Por isso que a morte de Jesus é por alguns e não por todos. E embora este é o sangue que é derramado por muitos, esse muitos compõem a igreja, porque não é derramado
em termos de aliança pelo mundo, mas com a igreja. Como consequência dessa realidade, veremos que a igreja é uma comunidade adoradora de comunhão. E, finalmente, é uma comunidade que exerce um grande papel no presente século. Portanto, a Igreja de Cristo exerce uma grande missão neste mundo, uma grande missão neste mundo, não é pequena. Né? Então, ela é uma comunidade adoradora, é uma comunidade que vive em comunhão e é uma comunidade que exerce um grande papel no presente século, principalmente no momento de corrosão moral, espiritual, social, que a igreja precisa de fato demonstrar quem ela é e aonde ela está assentada, fundamentada, que é na pessoa bendita de Jesus. A pregação e instrução. É necessário pregar, é necessário ensinar, necessário instruir. Então, pregação e instrução, proclamação, proclamando as boas novas. A igreja foi fundada por Cristo, conforme Mateus 16, 18. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Como instituição para abençoar o mundo, essa missão é exercida por meio da pregação do Evangelho. A pregação é o meio pelo qual Deus escolheu para que o mundo conhecesse a sua verdade. Pode existir uma igreja sem som, disse Hernandes Dias Lopes, sem conjunto, sem coral, sem uma banda. Pode existir uma igreja sem púlpito, pode existir uma igreja sem um prédio, mas não pode existir uma igreja sem pregação. A pregação faz parte da vida da igreja. Então, proclamando as boas novas, o apóstolo Paulo diz que aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Quer dizer, a pregação é o instrumento que Deus está se utilizando para chegar, para que a graça alcance os pecadores. E num processo que parece loucura aos olhos dos homens, Deus está salvando homens pela loucura da pregação. Dizer que a morte de um homem há 2000 anos atrás determina o meu destino no presente e no futuro é loucura, né? Mas é tremendo. Mas é isso, proclamando as boas novas. Após ressuscitado, o Senhor Jesus comissionou os discípulos a pregar o Evangelho, conforme Marcos 16, 14 a 20. Referindo-se a essa missão, Marcos usa o verbo grego kerisou, traduzido como pregar, proclamar, anunciar. O sentido é de arauto, um arauto que proclama algo. Esse verbo ocorre 61 vezes, o verbo kerisou, no Novo Testamento. É o termo usado para mostrar João Batista pregando no deserto da Judéia e Jesus Cristo quando começou a pregar, em Mateus 4 e 17. Então, o termo arauto tanto foi aplicado a João Batista, quanto a Jesus, quanto aos apóstolos, que são os proclamadores da verdade do Evangelho. E essa lição ela vem para nos mostrar a importância desse kerisou, dessa arte de anunciar a palavra. Pregação e instrução. Qual o objeto da pregação? O objeto da pregação, o outro termo usado com muita frequência no Novo Testamento para se referir à grande comissão da igreja é euangelizou. Euangelizou, que é o verbo de anunciar, proclamar. Esse verbo ocorre 54 vezes no Novo Testamento e o seu sentido é de trazer as boas novas, pregar as boas novas, ou as boas notícias, ou notícias alviçareiras.
Nesse aspecto, o objeto das boas novas não se refere a alguma coisa, mas a alguém, a uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Nesse sentido, os cristãos primitivos não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. Em Atos 5:42, eles encheram a cidade de Jerusalém com o nome de Jesus, sem outdoor, sem internet, sem rádio, sem microfone na mão. Eles anunciaram nos quatro cantos. Daqui a pouco eles perturbaram os sacerdotes e escribas e fariseus que queriam fazê-los se calar e parar de anunciar o nome de Jesus. Mas o evangelizo são as boas novas, as boas notícias que precisa ser anunciada para o mundo. Essa palavra, que a palavra evangelho é euangélio em grego, de eu, quer dizer bom, aqui ó, eu, e angeli, de angeli, que é anjo, ângelos, tá certo? Então, angelia, que é mensagem. Então, boas notícias, boa mensagem. Eu, que é bom, que é vencer a eutanásia, a boa morte, seria a boa notícia de Jesus para os homens, o Salvador. Discipulando os convertidos. O, o verbo pregar e proclamar é levar a palavra de Deus aos que estão do lado de fora da igreja. Enquanto que discipular e instruir os que estão do lado de dentro. Então, quando você fala de pregar e proclamar, é levar a mensagem para fora. Quando se fala de discipular, instruir, se fala dos que estão de dentro. É a questão interna, uma externa e outra interna. O verbo discipular no grego é mateteuo. Esse é o verbo. Ocorre somente 4 vezes no Novo Testamento, enquanto que o substantivo discípulo, matetes, ocorre 261 vezes. O sentido é o de alguém instruído ou treinado em alguma coisa. É o termo usado em Mateus 28:19 para designar a grande comissão, ide e ensinai. É a mesma palavra que está lá, a todas as nações. Na verdade, Jesus estava dizendo, ide e discipulai. A igreja não é formada apenas por crentes, a igreja é formada por discípulos. Alguém pode estar na igreja local sem, contudo, ser um discípulo. Este é alguém que é capaz de reproduzir e passar para outrem o que aprendeu e viver por meio de Jesus. Então, estar na comunidade, participando de todas as atividades da comunidade, não significa que é um discípulo de Jesus. Para ser discípulo é preciso estar em Cristo, né? Não é só aderir a uma instituição, uma denominação, uma religião. É por isso que esse tema é muito importante, porque essa necessidade de discipular, fazer discípulos, é fazer seguidores de Jesus e não seguidores de uma religião, para que ele não fique fanático ou sectário, né? Pensando que a resposta para a sua salvação está na sua religião, onde a resposta está em Cristo Jesus. Adoração e edificação. Uma comunidade adoradora. No contexto bíblico, a adoração significa dar a glória que é devida somente a Deus. É tirar a atenção de nós mesmos para centrarmos unicamente no Senhor. Então, Jesus diz que só a Deus se deve adorar, somente. Então, tira de nós e coloca no Senhor. Ele é o foco, é o centro. Então, essa visão tem que ser cristocêntrica.
A adoração tem a ver com o nosso serviço a Deus, é o serviço espiritual. Não é algo que se faz apenas no momento do culto público ou privativamente. Quer dizer, eu fui na igreja, participei, me reuni, cantei, louvei, adorei, escutei, contribuí, sacrifiquei. Então alguém acha, já fiz o meu culto hoje. Não, o culto ao Senhor, ele é contínuo, ele é constante. Há momentos mais específicos de intensificar o culto, por isso que vamos ao culto nos domingos ou dias marcados, agendados pela nossa comunidade, para intensificar esse trabalho. Mas o ato de adorar e cultuar a Deus deve ser contínuo. E esse é o sentido do termo grego, que é viver e agir de maneira correta para Deus. E o termo grego é latreia. Latreia é a palavra para adoração e tem a ideia de serviço prestado para Deus. É o sentido de um serviço prestado a Deus de forma consciente e integral, é viver totalmente para o Senhor. Essa palavra latreia, que dá origem à palavra idolatria, ídolos e ídolos em grego, que é ícone, e latreia, adoração ao ícone ou à imagem, ao produto que foi criado. Isso seria uma idolatria. Mas latria ou latreia é a palavra que define o culto, a adoração verdadeira para Deus, o serviço que se presta a Deus. Uma comunidade edificadora. Aqui nós temos a igreja é uma comunidade proclamadora, adoradora e edificadora. Então, ela tanto ela proclama, ela adora, ela edifica. O verbo oikodomel, que é o verbo edificar, que aparece aqui, ele é usado no sentido literal, construir um edifício, e é usado metaforicamente no sentido de crescimento espiritual. Por exemplo, em Mateus 7,24, Jesus disse que o homem sábio edifica a casa sobre a rocha. Está falando de edificar uma casa literalmente, embora seja aplicado alegoricamente, que aquele que escuta as minhas palavras é semelhante ao homem que edificou a casa sobre a rocha. Ele pegou um sentido literal, a edificação sobre a rocha. Então o verbo oikodomel aparece aqui. E no outro sentido, que é o sentido espiritual, quando fala que estamos sendo edificados em Cristo Jesus. E Efésios 4:12, ele diz assim, para nós, Efésios 4:12. Em vista do aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Então, o verbo oikodomai aqui tem um sentido espiritual, de edificação do corpo de Cristo. E em 1 Coríntios 14, versículo 3, ele vai nos dizer, 1 Coríntios 14 e 3, está falando dos dons espirituais. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Então, edificar aqui, principalmente, aquele que fala em línguas está edificando a si mesmo, está aí o sentido do verbo ecodomel, mais uma vez, no sentido espiritual de edificação. Comunhão e socialização. A lição, essa é uma lição bem prática, bem simples, muito boa de ler, de estudar, de meditar. Comunhão, que é o ato de juntar, e socializar, que é integrar as pessoas e agir de acordo com as suas necessidades. A fé na esfera fraternal. Um dos pilares da igreja primitiva estava na comunhão. Os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum.
A palavra grega koinonia, traduzida como comunhão, ocorre 19 vezes no Novo Testamento. E o seu sentido é literalmente de parceria, participação e comunhão espiritual. E se somos cristãos e andamos na luz do Evangelho, devemos viver em comunhão uns com os outros. Enquanto estamos em comunhão, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Onde não há comunhão entre os crentes, também não há igreja solidária edificada. Ou solidamente edificada. Não há. Se não há comunhão, não há igreja solidamente edificada. Não há, portanto, igreja onde seus membros vivem isolados e não mantêm comunhão uns com os outros. Logo, a ideia de igreja já é uma ideia de uma sociedade que tem tudo em comum na pessoa bendita de Jesus. É isso que se espera, que todos tenham o mesmo sentir, o mesmo olhar, uma mesma atitude. O apóstolo Paulo diz isso tanto na carta aos Coríntios, na primeira carta, versículo 10, ele diz para nós, 1 Coríntios 1 e 10, deixa eu achar aqui, 1 e 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos as mesmas coisas, e que não haja entre vós divisões, antes sejam inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Na carta aos Filipenses, capítulo 2, Paulo também vai falar desse apelo da comunhão dos santos, que tem o mesmo sentido, o mesmo sentimento. E é essa proposta que faz com que a igreja viva uma comunhão uns com os outros. Quando ela se entende como igreja, ela vai lutar pela comunhão e não pela separação dos irmãos. Unidade e fraternidade. A igreja do Novo Testamento se expressa por meio da unidade e fraternidade entre seus membros. 1 Coríntios 1 e 3. Olha, eu vou ler aqui a primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Então, quem tem comunhão com o Pai e com o Filho, tem comunhão com o outro, na igreja. A quebra de comunhão, ela afeta profundamente a igreja. Porque ela quebra a fraternidade. Jesus orou pela união fraterna de seus discípulos, para que estivessem sempre unidos. João 17, 21. Um dos grandes males da igreja odierna está juntamente na quebra de comunhão cristã. O que tem provocado grande fragmentação no corpo de Cristo, devemos, portanto, nos esforçar por manter a comunhão cristã em nossas igrejas locais, conforme a igreja de Hebreus tinha comunhão. Hebreus 13, 16. A fé na esfera social. A fé cristã também precisa ser expressa na esfera pública. Aí já tem a teologia pública, né? Ela tem o seu lado social, por isso ela precisa atuar na sociedade. Se por um lado o substantivo grego koinonia significa comunhão, por outro lado o verbo grego koinoneo possui também o sentido de ajuda.
contributiva e partilha. É usado por Paulo com esse sentido em Romanos 13, capítulo 12, versículo 13. O sentido nesse texto é o de socorrer os mais pobres em suas necessidades. O apóstolo Paulo elogiou os filipenses por serem conscientes da dimensão social do evangelho. Mandaram oferta para Paulo, ajudaram Paulo quando estava fazendo missões, socorrendo com o lado físico, material, os donativos. Não se trata apenas de matar a fome dos pobres, deixando-os vazios de Deus. Porque você contribui com os pobres e não alimentar a sua alma espiritual, que nem só de pão vive o homem, mas da palavra sai da boca de Deus, então não está prestando serviço ao reino de Deus, mas ao reino dos homens. O exercício da fé cristã na sua integralidade. A igreja, portanto, não pode exercer sua fé da maneira bíblica, esquecendo dos mais carentes ou mais pobres. Jesus ressaltou esse fato em Mateus 25, 35 e 36, quando visitaram os que estavam sem teto, sem ter o que comer. Que modelo de igreja somos quando poucos têm, muitos têm tão pouco? O apóstolo Paulo exorta a igreja para atentar para esse fato. Veja que a igreja, ela agia socialmente, eles tinham tudo em comum, depositava tudo aos pés dos apóstolos, contribuíam. E quando Paulo chegou na Galácia e foi comparar o que Paulo estava pregando com o evangelho de Pedro, para ver se tinha algo de diferente e não encontraram nada, aí Paulo diz assim, nessa carta aos Gálatas, que após julgarem o trabalho deles, e disse assim, versículo 9 e 10. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados como colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, que também me esforcei por fazer. Recomendando que lembrasse dos pobres. Por isso que koinonia e koinonel, ter algo em comum e viver a comunhão, faz parte da esfera social da partilha da igreja. Que o modelo de igreja somos, se a gente não está agindo nessa perspectiva. Então, uma necessidade de assumir a identidade de igreja e agir em todas as áreas. Conclusão. Vimos que a Igreja de Cristo tem uma grande missão aqui na Terra. Ela foi chamada para ser sal e luz. Como sal, ela salgará o mundo com a mensagem da cruz em sua sociedade que está corrompida pelo engano do pecado, mostrando que a cruz, o sacrifício de Cristo ainda é a solução final. Como luz, ela resplandecerá nas densas trevas que cobrem o mundo sem Deus. Ao mostrar Jesus Cristo ao mundo perdido, produzir discípulos e transformá-los em adoradores, a igreja cumpre a missão para a qual foi chamada. Então, aí está a grande missão da igreja: fazer discípulos no mundo todo, sem distinção de pessoas a cada criatura, mas também ensinando a adorar e a continuar seguindo ao Rei Jesus. Que nós finalizamos esta aula tão simples, a aula de hoje, não uma aula complexa com desafios de embates teológicos, muito simples. E esperamos que você tire proveito dessa aula. Que Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço.